Tá usando a Ponto Ícaros e ainda bate aquela dúvida sobre gestão, sobre aquele abono, aquele ajuste, aquela manutençãozinha que a gente faz no sistema? Vem que eu vou te ensinar tudo. Essa daqui é a tela de início da Ponto Icarus. Você já deve ter até acessado alguns desses itens, mas eu vou te ajudar a entender melhor o que cada um deles pode te oferecer. Vamos lá? Primeiro passo, a gente precisa entender que a Icarus é dividida em 4 ambientes diferentes. Primeiro desses ambientes, na tua lateral esquerda, a gente tem a barra de menus. Nessa barra de menus, ao clicar em cada um desses itens, você tem acesso a diversas opções, como, por exemplo, cadastro de novos funcionários, cadastro de novos turnos, acesso aos relatórios, calendário do sistema. Tem bastante coisa aqui, depois dá uma olhadinha. Aqui na parte central, a gente tem o dashboard. O que é dashboard? É atalho. Tudo que tem aqui no dashboard também tem nos menus. Mas a ideia é que, ao abrir o sistema, as principais informações vão estar na tua frente, sem precisar estar buscando elas. A gente já volta a falar sobre eles, tá? Terceiro ambiente, lateral direita, você vai perceber essa engrenagem aqui, que é a minha empresa. Clicando nela, tem 3 itens que são importantes. Primeiro deles, aqui você consegue inserir a tua logo, e aí o teu cartão ponto e o teu relatório de fechamento vão sair personalizados, eles saem com a tua logo. Baixando mais um pouquinho, a gente tem o token de integração. Se na sua empresa o registro de ponto é feito via aplicativo Icarus Tablet, que é aquele que todo mundo bate ponto do mesmo aparelho, aqui você consegue gerenciar esses códigos, criar novos, excluir, conforme a necessidade. E baixando mais um pouquinho, você tem acesso à parte financeira. Aqui você consegue ver segunda via de boleto, link de pagamento, nota fiscal, por quantos funcionários você está pagando, tudo aqui direto no sistema. Voltando no início, te falei que a gente tem 4 ambientes, falta um. Quando você tem dúvida, quando você precisa de ajuda, como você pode chamar aqui a gente da Icarus? Além do nosso WhatsApp, que você já tem aí, você pode acionar nesse botãozinho aqui, ó, no lado direito inferior, e vai abrir direto para o nosso chat. Mas a gente tem ainda uma outra função, ó. Aqui na lateral direita em cima, se você vier nessa interrogação, você tem a nossa base de conhecimento. Eu vou clicar aqui para te mostrar. Na base de conhecimento, você consegue colocar uma palavra-chave e o sistema vai te dar o passo a passo de como executar aquela função. E é só deixar aberto um tempinho, olha só quem apareceu aqui, o Marco. O Marco é o nosso assistente virtual. Você pode fazer qualquer pergunta para ele e ele vai te responder de maneira rápida e fácil. Se mesmo assim não te ajudar, chama a gente aqui no suporte e aí a gente vai te ajudando, ok? Agora sim, de volta ao dashboard, eu vou te mostrar cada um desses itens. Vamos lá? Primeiro passo, eu sugiro que você siga uma linha de raciocínio para entender melhor como cada informação vai ser fornecida para você. Minha sugestão é, o primeiro item que você deve observar ao abrir o sistema é esse daqui, ó, solicitações. Quando o teu funcionário tem acesso ao aplicativo no celular dele, seja para bater ponto ou seja só para gestão, ele consegue te solicitar coisas como ajuste de ponto, abono, folgas. Então aqui eu consigo visualizar as solicitações que os meus funcionários fazem. E nesse botãozinho aqui de aprovar ou reprovar, eu vejo detalhadamente o que eles me pediram. Então, eu vejo aqui, ó, em detalhes como foi essa solicitação. Se está correta, você aprova e já atualiza o ponto do teu funcionário. Se está incorreto, você reprova e ele vai receber uma notificação com a justificativa dessa reprovação. Tá? Então, primeiro passo, observa o que tem de solicitações, porque muitas vezes você se assusta com essas faltas e inconsistências, mas ele já te pediu a correção. Depois de corrigir isso daqui, segunda coisa, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Ele é um dos itens mais interessantes da tela de início, porque ele vai te mostrar como foi cada dia de trabalho. Cada dia vai ser separado aqui por barras. Então, cada barrinha dessa corresponde a uma data. E cada cor tem um significado. Verde claro, hora normal. Verde escuro, alguém fez hora extra. Vermelho, alguém faltou, ou se atrasou, ou saiu cedo. Azul, adicional noturno. Então imagine que, só de olhar aqui, eu já vejo o que aconteceu. Observando aqui essa data em específico, eu consigo ver que eu tive hora falta e que eu tive hora normal. Quando a gente clica na barrinha, ele me dá detalhes do dia. E a gente consegue filtrar, inclusive aqui, ó, hora falta. Essa pessoa ou essas pessoas tiveram hora falta. Eu consigo visualizar se foi esquecimento, se chegou tarde, se saiu cedo, se é algum horário que precisa ser corrigido. E aí rapidinho a gente já corrige. Legal, né? Depois desse gráfico, então, você consegue vir aqui em colaboradores.
Nos colaboradores, a gente vai abrir o detalhamento do ponto desse funcionário. Então, se eu abro aqui o ponto da Elisandra, por exemplo, ó, eu consigo ver todos os dias que ela registrou ponto. E quando aparece em vermelho assim, significa que ela está com inconsistência. Tem que ser corrigido esse dia. Aqui no lado direito, ó, de cada data, você consegue visualizar 3 botõezinhos. Primeiro deles, notas. Eu consigo colocar uma anotação para esse dia, uma justificativa de hora extra, uma justificativa de hora falta, ou qualquer anotação que você ache que seja importante. Aqui do lado, ó, botãozinho do meio, a gente consegue fazer um ajuste no dia desse funcionário. Então eu posso corrigir o horário dele aqui no ajuste de ponto, ou eu posso lançar um abono para ele, se for o caso. Se você precisar corrigir, olha como é fácil. Eu venho aqui, eu tenho o horário que o meu funcionário já fez e eu vou inserindo os que estão faltando. Por exemplo, esse funcionário entrou às 7h50 da manhã. Eu vou clicar aqui em adicionar horário e vou clicar em cima do horário para colocar a hora correta que ele veio. 10h12 ele foi para o intervalo. Se eu clico aqui nesse adicionar da lateral direita, ele vai colocando sempre uma posição abaixo. Então eu vou clicar aqui e ele voltou do intervalo às 11h15. Ok? E no final do dia, esse meu funcionário, ó, vou clicar aqui de novo, saiu às 16h03. Uma dica que eu te dou, não deixa horário britânico. Sempre dá uma quebradinha aqui. Ninguém é tão pontual assim todos os dias. A gente justifica aqui o porquê desse ajuste. Se tiver algum documento para anexar, você consegue anexar aqui como uma declaração ou alguma coisa que justifique o ajuste. E quando você clica em cadastrar, o sistema já vai atualizar o ponto desse funcionário. Uma outra possibilidade que a gente tem é quando a gente clica aqui, ó, eu posso fazer um abono nesse dia. Uma coisa importante, esse abono só pode ser usado para o mesmo dia. Então eu consigo lançar atestado, folga para esse funcionário para um dia em questão. Eu posso fazer isso para o dia todo ou eu posso fazer isso por horas. Aquele teu funcionário que trabalhou numa parte do dia e foi para o médico, você coloca aqui, ó, quantas horas você quer abonar. Justifica, anexa o atestado se você precisar e clica em cadastrar. Pronto, abonado esse ponto. E aí você pode me perguntar, e se esse atestado for de mais de um dia? Se o meu funcionário precisar ter 3 dias de atestado, como é que eu faço? Vou te mostrar agora. Quando o atestado é de mais de um dia, a gente não vai lançar aqui no campo abono, tá? Porque senão você teria que lançar todos os dias em separado. Tem uma forma mais fácil. Aqui, direto do ponto do funcionário, você vai notar que tem um bonequinho verde na parte de cima. Clicando nele, abre o cadastro do funcionário, eu venho aqui na opção afastamento ou férias e lanço como afastamento. Então eu vou te dar uma dica. Qualquer ausência do funcionário por um período maior que um dia, atestado de mais de um dia, licença maternidade, paternidade, por óbito de algum familiar, enfim, qualquer ausência que seja maior que um dia, a gente entra no cadastro do funcionário e lança como afastamento. Tá? Abono, a gente só vai lançar quando for um dia ou parte de um dia. Entendeu a diferença? Voltando então aqui na tela de início. O que mais a gente pode observar? Ó, aqui na lateral eu tenho o botãozinho de férias. Então, clicando aqui, eu consigo fazer a gestão do saldo de férias do meu funcionário. Você vai notar que esse saldo é dividido em 3 colunas. Saldo vencido, saldo proporcional, saldo disponível. Saldo vencido é quando o funcionário completa um ano de empresa. O sistema vai te dizer que ele tem 30 dias de férias. Saldo proporcional, eu ainda continuo contando. E no saldo disponível, eu vou ter a soma desses dois. Uma observação que eu te dou. Nunca deixa chegar perto dos 60. Quando o total aqui, no saldo disponível, está chegando perto dos 60, significa que o teu funcionário está completando 2 anos de empresa e ainda não tirou férias. Tá? Para lançar essas férias, eu clico aqui em lançar férias, abre direto o cadastro do meu funcionário e eu vou aqui na opção afastamento ou férias. É o mesmo lugar lá do atestado de mais de um dia, só que aqui a gente vai selecionar férias. Lançou aqui, o sistema já vai deixar programadas as férias desse funcionário. Voltando aqui, na parte de jornada, você consegue ver em tempo real o que está acontecendo na tua empresa. Você consegue ver, clicando aqui, ó, quem está trabalhando, quem foi para o intervalo, quem não bateu o ponto no dia. Então, aqui eu tenho, em tempo real, todas essas observações. Um pontozinho que eu quero te destacar.
Caso os teus funcionários registrem ponto offline, sem internet, pode demorar um pouquinho para essa informação subir para a gente, tá? Mas depois ele vem. Fechando aqui, o que mais a gente tem? Inconsistências e faltas. Inconsistências e faltas são dois cards de alerta. Significa que, mesmo depois do que você já fez, mesmo depois de ter acompanhado aqui, de ter visto as solicitações, de ter acompanhado os pontos em detalhado, ainda tem problema acontecendo. Inconsistência para Icarus é registro ímpar. Então, quando você vem aqui, ele vai te informar todo mundo que bateu o ponto, mas esqueceu algum deles, ou bateu a mais. Por exemplo, a pessoa que só bate a entrada, ou que ela esquece de fazer algum dos registros. Então, eu clico aqui em ajustar o ponto, e igual eu te mostrei anteriormente, ó, a gente consegue adicionar os horários. Clicando em cima, eu edito e coloco exatamente o horário que eu preciso. Eu justifico e eu cadastro para atualizar essa correção. Aqui na lateral, a gente tem falta. Quando for falta, a gente tem 3 opções possíveis, tá? Primeiro passo, se for falta mesmo, não faz nada. Quando você for fazer o teu fechamento de ponto, essa falta vai sair lá no cartão ponto do funcionário e o sistema recomeça a contagem. Se não for falta, a gente tem 2 opções. Eu consigo ajustar o ponto ou abonar esse ponto. Então eu clico aqui e no ajuste a gente corrige o horário, inserindo os horários que ele esqueceu. No abono eu consigo lançar uma folga de compensação, quando é para bater do banco de horas. Eu consigo lançar um atestado, tá? E aí, como a gente já falou, lembra, se é de um dia só, abono. Se for de mais de um dia, entra no cadastro e lança como afastamento. Ainda aqui na tela de início, eu falei para você que na inconsistência a gente vai ter os registros ímpares. Então, é aquele funcionário que bate só a entrada, vai para o intervalo, bate a saída e não bate a saída no final do dia. Aqui, os pontos vão ser ímpares. Mas caso você precise, eu vou te aconselhar a abrir aqui o menu Relatórios e ir na opção Batidas divergentes ao turno. Aqui, o meu sistema vai te mostrar todo mundo que fez registros diferentes do que era esperado. Por exemplo, eu teria que entrar às 8, ir para o intervalo ao meio-dia, voltar do intervalo às 13 e sair às 17. Por algum motivo, eu só bati a entrada e a saída para o almoço. Não bati a volta nem a saída no final do dia. Não vai aparecer lá naquela de início como inconsistência, porque teve uma entrada e teve uma saída. Mas aqui nas batidas divergentes, você vai fazer o seguinte, vai filtrar pela data que você quer acompanhar, clica em pesquisar e vê só, ele vai te dar o nome de cada um dos funcionários que não registrou de acordo com o esperado, a data e o que aconteceu. Por exemplo, aqui esse meu funcionário deveria ter feito 4 registros, ele só fez 2. Eu consigo então abrir o ponto desse meu funcionário, visualizar os horários que ele fez e corrigir. Inserir os horários que ele esqueceu, caso tenha algo de errado. Tá? Na tela de início, vê só, nesses poucos itens que eu te mostrei, você tem acesso a praticamente tudo de gestão que você vai precisar no teu dia a dia. Eu consigo ver quem trabalhou e como trabalhou. Eu consigo abrir o ponto em detalhe, consigo ver saldo de férias, consigo acompanhar em tempo real quem está trabalhando, consigo ver o que tem de inconsistência, que é registro ímpar, consigo ver o que tem de falta, e fazer a correção caso seja necessário. E aqui tem todas as solicitações que os funcionários te fizeram. Para a gente concluir, eu vou te apresentar mais um relatório que é bem importante. Eu te mostrei aquele das batidas divergentes, mas tem um outro que é bem relevante nesse momento. Aqui em relatórios, um dos últimos que você vai ver é esse daqui, ó, tentativas de batida de ponto. Esse relatório vai te dar um panorama de como o sistema está se comportando aí na empresa e se está tendo algum problema. Então aqui você vai filtrar pela data. Tem outros filtros aqui que você pode usar e clique em pesquisar. O que esse relatório vai te mostrar? Quem tentou bater ponto e não conseguiu. E por que ele não conseguiu. Importante salientar, essa mensagem que está aparecendo aqui para mim também aparece lá para o funcionário. Ele sabe o motivo de ele não ter conseguido bater o ponto. A ideia desse relatório é que você entenda qual que é o problema e o que deve ser feito para corrigir esse problema. No final dele, ó, a gente tem um gráfico para você ver isso ainda melhor. Você consegue ver como foi o método de batida, quais são os principais erros e conversar com os teus funcionários, orientá-los para que esses erros não se repitam e se eles estão batendo ponto com internet ou sem internet. Viu só? A parte de gestão do sistema você consegue fazer basicamente aqui da tela de início, do dashboard.
Quando for necessário, você pode recorrer aqui aos itens de menu e aos relatórios. Nos relatórios tem bastante informação e você consegue extrair basicamente tudo o que você precisa de dentro do sistema. Viu só como é fácil? Ainda está com dúvidas? Dá um oi para o nosso time de suporte que os nossos especialistas estão de prontidão para te atender.